Olá pessoal, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre técnicas de obturação, ok? O objetivo principal da obturação é selar o sistema de canais radiculares, né? É ocupar, os materiais obturadores devem ocupar todos os espaços antes ocupados pela polpa, tá? Isso vai garantir que não haja percolação de fluidos nas paredes do canal que possam servir de substratos para as bactérias remanescentes que ainda permaneceram no interior do canal após o PQM, após o preparo químico mecânico, né? Garantindo a perpetuação da desinfecção, reduzindo o risco de infecção, tá? Para garantir esse selamento tridimensional, alcançar esse selamento tridimensional, a gente tem que ter em mente que a gente tem que realizar o selamento apical, evitando contato de micro-organismos remanescentes com tecido periapical, né? Istmos, irregularidades da parede do canal, ele serve de depósito de micro-organismos que ainda resistem após o preparo químico-mecânico, que se tiverem contato com o fluido tecidual periapical, eles podem proliferar e perpetuar a infecção. Se você faz um bom selamento apical, esses micro-organismos que continuaram lá, eles, sem contato com o substrato, eles vão sucumbir, vão permanecer ali sem se desenvolverem, garantindo sucesso. Ok? O selamento lateral, você evita o contato desses micro-organismos por alguma ramificação com o tecido adjacente, né? Você sela e mantém esses micro-organismos ali aprisionados, sem comunicação com nenhum fluido tecidual, nenhum fluido tecidual que possa ter contato através de ramificações laterais, ramificações no terço lateral, né, pela parede lateral do canal. E o selamento coronário, você faz o selamento coronário, garante o selamento coronário para que a saliva não tenha contato com o material obturador, solubilizando o cimento, deixando gaps na obturação que possam servir de depósitos de micro-organismos e eles se proliferem e gerem, perpetuem, como eu falei, a questão endodôntica, o problema endodôntico. Entenderam? Por isso a necessidade de um selamento perfeito, um selamento tridimensional adequado. E o momento da obturação? Quando que a gente vai obturar o dente? Bem, é óbvio que a gente vai obturar o dente quando terminar o preparo químico-mecânico. Quando o preparo químico-mecânico estiver completo, quando a gente tiver feito uma boa irrigação, tiver feito uma boa instrumentação, um canal modelado adequadamente para a introdução do cone, aí você deve obturar. Quando associado depois do término do PQM, do preparo químico-mecânico, ao terminar, você deve ter ausência de exudação persistente. A exudação persistente é sinal de que ainda a infecção ainda está, ainda tem uma quantidade grande de micro-organismos ali dentro, perpetuando o problema endodôntico. Eles devem ser eliminados. Recomenda-se, caso você não consiga secar o canal, caso você não consiga secar o canal com um cone de papel absorvente, recomenda-se o uso de pasta de HPG, né, para promover essa desinfecção maior do canal, né, desses micro-organismos ainda resistentes e dar uma secada no canal. Caso isso você deixe essa pasta HPG, quando você reabre o dente, continue essa exudação persistente, em alguns casos é recomendado até a cirurgia, né, a remoção do ápice, a apicectomia. Você só pode obturar o canal também quando tiver ausência de sintomatologia. Quando tiver ausência de drenagem purulenta, ausência de dor à palpação, ausência de dor à percussão,
ausência de sensação de dente crescido. Se você ainda tem dor, se você ainda tem percepção de dor, a percussão, a palpação, provavelmente esse dente ainda tem uma carga bacteriana grande que precisa ser eliminada. A recomendação é a mesma, você colocar uma pasta de HPG, né? Aguardar e depois, na próxima sessão, remover e reinstrumentar, repassar a instrumentação, irrigar bastante, para depois ver se preenche todos os quesitos e obturar, tá? E a ausência de odor. O odor, a presença de odor, significa que há micro-organismos ali em atividade, tá bom? Só que o odor, hoje em dia, ninguém, com a questão da biossegurança, ninguém vai botar o nariz lá na boca do paciente para sentir se aquele dente está com odor ou não, né? É mais literatura citando mesmo. Sessão única ou sessão múltiplas. A vantagem de você fechar o dente na sessão única, obturar o dente na sessão única, é evitar a contaminação e recontaminação entre consultas. Evitar uma infecção secundária, né? Mas, para que você faça isso, depende da habilidade profissional. Para se fazer isso, vai depender da habilidade profissional. Se o profissional... Não adianta você fazer correndo e fazer mal feito. Você tem que ter a habilidade de fazer a coisa bem feita para que você tenha um sucesso no seu resultado, né? Além disso, da habilidade profissional, você tem que ter a ausência de sintomatologia. Esses pré-requisitos aqui do momento da obturação tem que estar presente, mesmo que você faça sessão única, para que você feche o canal. Se esses requisitos aqui não estiverem presentes, você não faz sessão única. Você tem que aguardar. Você coloca o medicamento, você coloca a pasta HPG e aguarda. Se houver lesão periapical, a dimensão da lesão, segundo a literatura, também vai determinar se você faz sessão única ou se você faz múltiplas sessões. Se você tem uma lesão periapical de uma maior dimensão, significa que tem maior número de células de micro-organismos e significa que eles são mais virulentos. Então, muitos autores recomendam a colocação de medicamento no interior do canal para ajudar a reduzir a quantidade de micro-organismos e melhorar a desinfecção do canal. Biopulpectomia é sempre recomendada a sessão única. Todos os autores recomendam a sessão única em biopulpectomia, porque se não houver quebra da cadeia séptica, esse dente não vai estar contaminado. Se a gente fizer em sessão múltipla, a gente corre o risco de, entre sessões, ele se contaminar. O COI, ele recomenda a sessão única em dentes bio e necro, desde que em necro eles estejam assintomáticos. Se eles estiverem sintomáticos, ele não recomenda. Okay? As sessões múltiplas é quando você vai realizar, quando você necessita de uma melhor desinfecção do sistema de canais radiculares. Quando isso? Quando aquelas características do momento da obturação não tiverem sido atingidas, quando elas não ocorrerem. Ou seja, quando você tiver exudato persistente, quando você tiver sintomatologia, então você necessita de uma melhor desinfecção. Então você não faz sessão única. Tempo para iniciar a reparação tecidual. Lesões grandes, como eu já falei, elas possuem uma carga bacteriana maior em quantidade e em virulência, né? E além disso, alguns autores acham que é a necessidade de você estimular a reparação tecidual. Então eles recomendam a colocação de um curativo à base de hidróxido de cálcio, recomendando sessões múltiplas, tá? Siqueira recomenda em necro realizar sessões múltiplas e o COI somente em necro sintomática. O limite apical de obturação. Em biopulpectomias, o limite apical
se você não quebra a cadeia séptica, o limite apical, ele é mais flexível, digamos assim. Ele permite que você faça uma instrumentação e, por consequência, uma obturação mais aquém do forame apical. Se você não tem a quebra da cadeia séptica, se você tem tudo controladinho ali, você pode se dar o luxo de instrumentar um pouquinho acima do forame e obturar um pouquinho acima do forame sem problemas. Já nas necropupectomias, isso não ocorre. Você tem que limpar toda a extensão do canal até o forame. Então, você instrumenta e obtura no forame de preferência, né? No forame. Se você obturar aquém, muito pouco aquém, 1 milímetro aquém, né? Não mais do que isso, para você garantir a limpeza de toda a extensão do canal. Sobre obturação, em alguns casos, se você vacila durante a obturação, se você faz uma compressão vertical, né, uma condensação vertical muito forte, o cone pode passar e ir além do forame, ou o cone de guta, ou o cimento, o material obturador vai além do forame. Isso pode gerar irritação aos tecidos periapicais, gerar um desconforto ao paciente. Se o material for solúvel, ele vai ser solubilizado pelos tecidos ou liberado, ele vai ser fagocitado pelas células de defesa ali no tecido, ou solubilizado pelos tecidos e liberado na forma de pequenas moléculas ou íons. Se o material não for solúvel, ele vai ser encapsulado com tecido conjuntivo, com tecido conjuntivo fibroso. Ele vai permanecer ali encapsulado. Cones de guta, eles vão ser encapsulados, né? Se houver uma sobreobturação cone de guta, ele vai ser encapsulado por tecido fibroso, ok? E vamos para as técnicas propriamente ditas. A técnica de compactação lateral, proposta por Callahan. Essa técnica é recomendada para a grande maioria dos canais. Para a grande maioria dos canais, ela é indicada. Ela é contraindicada em canais de curvaturas extremas. Você não vai conseguir chegar com o espaçador na curvatura, então você não vai conseguir um bom selamento ali da parte pós-curvatura, né? Então, recomenda-se uma técnica termoplastificada. Aberrações anatômicas, dentes com anatomias mais diferentes, mais difíceis, também não é indicada, e é indicada também uma técnica termoplastificada. E reabsorções internas. Reabsorções internas para que você tenha um bom preenchimento da ampola de reabsorção. Você utiliza também técnicas termoplastificadas. A técnica em si consiste da utilização da seleção de um espaçador, ele pode ser um espaçador digital ou um espaçador manual. A preferência é que seja um espaçador digital, você vai ter um melhor tato, tá? Você vai fazer a seleção do cone principal. Normalmente o cone principal ele tem o calibre em D0 similar, idêntico da lima de maior calibre que você trabalhou a parte apical do canal. Você faz a secagem do canal, você coloca o cone principal junto com o cimento, né? A partir do cone principal você introduz o espaçador digital, né? De preferência, como eu disse, até mais ou menos menos 2 milímetros do CT, do comando de trabalho, né? Remove esse espaçador e rapidamente coloca os cones acessórios, né? Esses cones acessórios vão ficar entre o cone principal e as paredes do canal. E você faz isso até que você não consiga mais penetrar o espaçador. Você preenche todos os espaços com cones acessórios até que você não consiga mais penetrar com o espaçador digital. A partir dali você faz o corte na embocadura com o instrumental aquecido, você corta os cones
principal e acessórios da rebocadora do canal e faz a compactação vertical com o calcador, né? Faz o raio-x final para avaliar a obturação. Aqui tem um esquema, como eu disse, você selecionou o cone principal, você vai vir com o espaçador e você vai remover rapidamente o espaçador e introduzir os cones acessórios. Os cones acessórios são introduzidos do mais calibroso para o mais fino, isso é importante dizer, tá? E o cone principal, como é que você escolhe o cone principal, né? Por que isso? Porque em algumas situações você pode usar o cone principal, um cone auxiliar, como um cone principal. Você pode usar o cone M como cone principal, você pode utilizar o FM como cone principal. Qual a vantagem de você utilizar um cone auxiliar como principal? Ele possui uma maior conicidade, então ele possui uma maior massa no terço médio e cervical do canal, garantindo o melhor preenchimento daquela região, tá? Mas aí como é que você faz normalmente para selecionar? Você utiliza uma régua calibradora, né? Uma régua que tem os buraquinhos do calibre em D0, que você vai colocar aquele cone, porque o D0 do cone tem que ser igual ao D0 da lima de maior calibre que você utilizou na limpeza apical, para que você consiga uma ótima vedação do forame apical. Deu para entender? Além disso, você vai utilizar como critério a inspeção visual, né? Se você conseguiu descer com aquele cone ou não. O critério tátil, durante a instrumentação e durante a própria prova do cone, você vai sentir se ele ancorou ou não ancorou, né? Se ele ficou corretamente ancorado ou não, se ele ficou frouxo. E critérios radiográficos. Após o critério visual, após o critério tático, ancorado ou não, você faz a radiografia e você avalia radiograficamente se ele está bem, se ele tá bem ou não no interior do canal, tá? Então a inspeção visual, critério tátil e critério radiográfico. E alguns, eu falei para você aqui que você vai utilizar régua calibradora para calibrar os cones auxiliares para utilizar como principal, certo? Mas existem alguns casos em que você pode plastificar essa ponta do cone. Você pode utilizar solventes orgânicos ou calor, você vai plastificar, introduzir o cone no canal e ele vai tipo moldar a região apical, né? Para que ele entre certinho lá na região apical e ancore na região apical. Ou você pode cortar a extremidade do cone com uma lâmina de bisturi ou barbear. Como eu disse, você vai fazer isso. Olha o que eu vou falar. Você vai fazer isso com uma régua, né, calibradora. Ou não. Tem gente que não faz com a régua calibradora. Como o cara faz isso? Não sei, até a literatura cita. Eu botei aqui sozinho exatamente para dar esse toque. Tem gente que pega o cone no olho e vai lá e corta com bisturi. O mais correto e mais indicado é você pegar na régua calibradora e cortar com bisturi na régua calibradora. Que aí você vai saber o D0 do cone, né? Você não vai na tentativa e erro, no olhômetro. A tesoura, tem autor que recomenda utilizar tesoura, só que a tesoura tem um problema. Quando você corta com a tesoura, você pode entortar aquela ponta do cone e aí depois que você introduzir no canal pode lhe criar dificuldades. Então o ideal mesmo é você utilizar a lâmina de bisturi. Lâmina de barbear não, lâmina de bisturi.
A modelagem química, ó, a pontinha do cone você coloca na substância química, introduz no interior do canal, ele vai moldar toda aquela região ali do região apical. E aí vai estar bem adaptada na região apical, né? Algumas manobras para que você realize a obturação, né? Não só na técnica de Cala, na técnica de compactação lateral, mas em outras técnicas também. A gente pode lançar a mão do tampão apical, tem a indicação em dente com reabsorção apical ou com risogênios incompleta, onde é difícil criar um batente apical. Você não consegue ancorar um cone em dente com reabsorção apical, o forame está dilatado, né? Então quando você tenta ancorar um cone ali, ele passa direto, tem o risco de você causar uma sobreobturação. Então você pode fazer um tampão apical, né, em dentes com risogênios incompleta. Nós falamos na aula de apsificação e apsigênese, né? O objetivo do tampão é mecânico e biológico. Você vai ter o objetivo mecânico, que você vai evitar que extravase o material de obturação permanente, e o biológico, que você vai estimular a reparação daquela região. Os materiais utilizados são hidróxido de cálcio UMTA, e a vantagem é que não retarda a restauração definitiva, reduzindo a contaminação, né, o risco de contaminação entre consultas, fratura, e restabelece a função mastigatória e estética rapidamente, tá? Uma outra manobra durante a obturação é deixar o espaço para retentores intraradiculares. Endodontistas que trabalham em parceria com protesistas, normalmente o protesista já pede para deixar o espaço para a colocação de pino. Eu acho até legal o endodontista deixar o espaço ali, né? Você fazendo isso na hora da obturação, além de ser mais fácil, você garante uma qualidade remanescente de obturação, né? Se você deixar para tirar depois, ou o protesista tirar, ele pode cometer alguma intercorrência, e pode remover todo o material obturador, pode remover mais do que o necessário, entendeu? Fazendo com que possa ter problemas futuros, né? Porque durante a remoção da guta, para você deixar o espaço para retentores, você tem que manter 3 a 5 milímetros da obturação apical. O terço apical ele deve estar bem selado, né? Lembre-se que de 3 a 5 ali está compreendido o delta apical, né? Bastante ramificação. Então você tem que ter aquela região ali bem selada. Imediatamente, como eu falei, você pode fazer imediatamente após a obturação. Eu acho mais fácil, eu acho mais cômodo, eu acho que o endodontista ele vai fazer, ele vai poder garantir com que o restante da obturação, aqueles 3, 5 milímetros, estejam adequados no momento da obturação. Ou em outra sessão. Aí, para fazer em outra sessão, você vai ter que aguardar o tempo de presa completo do material. Você não vai poder fazer antes. Cada material, cada cimento tem seu tempo de presa. Não usar solvente. Por que não usar solvente? Porque os solventes eles podem atingir regiões e dissolver o cimento, deixando espaço na obturação, tá? Fazendo com que ela não fique com o selamento adequado. Preservação. O ideal é de 6 meses, né? Em bio em até 1 ano e em necro em 2 anos. Você faz a avaliação clínico-radiográfica de 6 em 6 meses. Se o dente tratado for bio, você faz até 1 ano. Se for necro, em até 2 anos. Você tem que ter ausência de lesão perirradicular na radiografia, né? Você vai ter que ter um aspecto de normalidade radiográfico, e clinicamente você vai ter que ter uma ausência de dor, tumefação, né? Ausência de sensibilidade, a palpação, percussão, ausência de fístula, ausência de mobilidade e função dentária normal. Está aí estabelecido o sucesso. Os cones, existe uma outra variação também para o uso de cones em canais volumosos, né? Isso aí que você encontra no COI. Você pode personalizar o cone em canais volumosos, você pode produzir, fabricar o cone
Como você pode fazer isso? Aquecendo vários cones calibrosos de gutas e enrolando entre placas de vidros, até que o cone esteja do tamanho apropriado para o que você coloque no canal. Pode usar também uma espátula que normalmente você faz quando normalmente quando você colocou em dentes com risogênios incompleta, quando você colocou o tampão apical, em que o calibre do canal vai estar bem amplo e você não tem um cone para preencher aquilo. Então você fabrica um cone, né? Falamos da técnica de compactação lateral. Vamos falar agora das técnicas termoplastificadas, tá? A guta plastificada ela vai ter um maior escoamento e um melhor imbricamento mecânico às paredes. Normalmente nas técnicas termoplastificadas você consegue um melhor imbricamento mecânico, até mesmo se você necessite retratar aquele dente, vai te dar um pouquinho mais de trabalho tirar aquela guta, né? Você vai conseguir um preenchimento de detalhes anatômicos e irregularidades. Mas você tem um maior escoamento e um melhor imbricamento que lhe confere um preenchimento de detalhes anatômicos irregulares, mas aumenta o risco de extravasamento. Esse maior escoamento, você tem um maior risco de extravasamento para a região do periápice. Em alguns casos, você pode formar bolhas também, né? Na compactação do material do interior do canal, deixando bolhas, deixando regiões ali não obturadas, tá? É um risco que pode acontecer, uma falha, né? A técnica de Schilder é uma técnica de termoplastificação da guta, né? Seguida ela é feita através de uma compactação vertical aquecida. Você vai através de um instrumento aquecido, ou você vai fazer uma compactação vertical e remover a parte cervical e média de guta no canal, deixando só a parte apical, fazendo com a compactação vertical. Essa seria a manobra downpacking, coroa ápice, ou seja, você vai botar o cone principal e você vem removendo com o instrumento aquecido, fazendo a compactação vertical, removendo com o instrumento aquecido o terço médio, o terço cervical e médio, deixando só o terço apical após a compactação vertical, e aí você vem preenchendo o canal de ápice, no sentido ápice-coroa, ou seja, você obturou aquele terço apical, e a partir dali você vem preenchendo com guta aquecida, chamado backfill, né? Ápice-coroa. Você vem preenchendo desde do terço apical, né? O terço médio, o terço cervical, você vem preenchendo backfill. É uma técnica trabalhosa, tá? É uma técnica de difícil execução clínica. Dá uma dorzinha de cabeça, dá um trabalho. O material utilizado é o cone de guta, o cimento e a fonte geradora de calor, os condutores de calor, os calcadores de Schilder, né? Os calcadores de Schilder são utilizados para a técnica termoplastificada de Schilder, né? São compactadores verticais. Está aqui o exemplo dos calcadores, são 9 calcadores de Schilder. Temos os calcadores de Paiva também. Eu uso calcadores de Schilder, mas não uso a técnica de Schilder, tá? Deixar claro, eu uso os calcadores de Schilder, eu acho que eles são muito melhores do que os calcadores de Paiva. Eu acho que eles possuem um calibre, o diâmetro do calibre deles, o diâmetro deles são melhores do que os de Schilder. Você tem uma sequência boa, né? E existe fonte de calor, que é os aparelhos Touch and Heat, o System B, fonte de calor, que transforma energia elétrica em energia térmica, gerando calor. Vão ser utilizados na técnica que a gente vai ver mais à frente. Eu botei aqui só para ilustrar. Para realizar essa técnica, você deve
levar alguns aspectos em consideração, como, por exemplo, uma modelagem adequada, seguindo os princípios de Schilder, né? O forame tão pequeno quanto prático, limpo, o canal na forma cônica, né? Você deve ter em mente o aquecimento da guta, você deve considerar o aquecimento da guta, tá? Seleção dos compactadores verticais, normalmente você vai selecionar 3 compactadores verticais, de acordo com o calibre do canal, você seleciona 3 compactadores, normalmente um de menor calibre, um de médio calibre, um de maior calibre, né? E você vai ter que fazer um controle longitudinal do material obturador. Você deve evitar chegar lá no ápice e fazer uma pressão muito grande, né? Sob risco de extrusão foraminal de guta e cimento, pela compressão hidráulica apical. Esse é o maior risco. Bem, como é essa técnica, né? Eu acho bem didático esses desenhos aqui. Você vai selecionar 3 compactadores verticais, né? De acordo com o diâmetro do canal. Esses compactadores em ordem decrescente, ou seja, um com diâmetro similar ao da região cervical, um segundo da região média, um terceiro que chegue mais à região apical. Você tem que tomar cuidado, prestar bastante atenção na seleção dos calcadores, para você não selecionar um calcador maior do que o recomendado, sob risco de causar fratura no dente. No momento que você pressionar, no momento que você fizer a compactação vertical, você pode fraturar o dente. Então, essa seleção tem que ser bem criteriosa. Seleção do cone principal. O cone principal, o D0 dele tem que ser igual o da lima de maior calibre que você trabalhou na região apical, tá? Se for um cone padronizado, você escolhe um cone cone igual, de numeração igual da lima de maior calibre que você limpou o terço apical. Se você utilizar um cone auxiliar como principal, você corta ele na régua calibradora de acordo com a última lima, a lima de maior calibre que você utilizou lá. Fase coroa ápice é o Dowpack. Você vai utilizar o primeiro calcador que você selecionou, aquele que tem o diâmetro compatível com o terço cervical, e vai remover a guta até aquela região, tá? No terço cervical. A seguir, você vai trocar de calcador e pegar aquele calcador compatível com o terço médio. E você vai fazer a pressão vertical com o instrumento aquecido, removendo toda a guta até o terço médio. E por último, o último calcador que você selecionou, você vai introduzir no canal, fazendo a remoção da guta até o terço apical, tá? Esse terço apical aqui, você vai fazer a compressão vertical, a frio, tá? Permanecendo obturado esse terço apical. A seguir, você vem para a fase backfill, que é a fase onde você vai introduzir guta previamente plastificada no interior do canal e calcá-las da região apical até a região cervical, por isso backfill. Então você pega pedacinhos de gutas previamente termoplastificadas, introduz lá no canal, vem calcando até conseguir o completo preenchimento do canal, ok? Você pode fazer o backfill utilizando também o sistema de guta aquecida, né, obtura 2, por exemplo. Com a pistola e a ponta, você vem preenchendo o canal. Você pode fazer também com a utilização de instrumentos rotatórios, instrumento de max padding, né? Você pode fazer esse preenchimento. Mais à frente eu vou falar mais de max padding, vou falar do sistema obtura. É uma variação, tá? A técnica original é essa daqui mesmo, mas você pode variar utilizando obtura ou fazendo com max padding. Outra técnica termoplastificada é a técnica de ondas contínuas,
que é uma variação da técnica de Schilder. A diferença dela é que você usa uma fonte de calor gerada por aparelho, que pode ser o aparelho System B ou pode ser o aparelho Touch and Heat, né? Com as pontas do System B. Por que as pontas do System B? Porque as pontas do System B são melhores para fazer a obturação no canal, né? É melhor trabalhar com elas, né? Os calibres dela possuem vários calibres e tal, né? Você vai fazer a plastificação, compactação da guta e em seguida a compactação a frio, ou seja, você seleciona o cone principal, depois você vem com a ponta do instrumento aquecida, remove a guta até o terço apical, solta o botãozinho, aguarda o instrumento desaquecer, ficar frio, faz a compactação vertical e tira o instrumento. Ok? Deu para entender? E a complementação, normalmente, do terço médio cervical, o backfill, você vai fazer com o sistema obtura. Ou não. Ou você pode colocar novos cones e fazer o backfill. Ok? Aqui, como eu disse, você seleciona o cone principal, seleção da ponta do condutor, do compactador, né? Você seleciona o compactador. Então você vem com ele aquecido até o terço apical. Aqui ainda é seleção, tá? Você seleciona o compactador que desça até os 5 milímetros finais do canal, né? Uma vez selecionado com o aquecimento pressionado da ponta do System B, no caso, você vem em direção apical, tá? Removendo toda essa guta do terço médio cervical. Quando chegar a 4, 5 milímetros do comprimento de trabalho, você desarma o calor e aguarda o resfriamento da ponta, né? No local mesmo, fazendo a compactação vertical para evitar a contração. E além disso, para evitar que você remova a guta junto, que não é para ser removida. Então você aguarda o resfriamento para evitar a contração do material, né? Com a ponta pressionada no local, aqueça por 1 segundo e desarme o calor para remover a ponta do canal. O backfill, aqui com o cone, você coloca um outro cone e você faz a mesma coisa, vem com o instrumento aquecido, remove, compacta e está pronto o terço médio, até preencher todo, está pronto o terço médio até você preencher todo o canal. Técnica de injeção de guta plastificada, até uma plastificação por meio de aparelho, seguido da compactação a frio com instrumentos manuais. Tem o sistema Obtura 2 e Ultrafil 3D. O grande risco dessa técnica é você extravasar a guta, né? A Obtura 2 trabalha em alta temperatura, 160 graus, possui uma câmara de plastificação de guta em bastão, na fase beta, você coloca a guta em bastão no aparelho, ele plastifica ela e você vem preenchendo o canal, empregada no canal por uma pistola acoplada a agulhas de prata. Ultrafil 3D, você plastifica a guta na fase alfa, tá? A diferença aqui, o obturador você trabalha com guta na fase beta, a ultrafil na fase alfa, em torno de 70 graus Celsius, numa câmara portátil. Regular set, relacionado a baixa viscosidade em torno de 30 minutos para solidificar. Firm set endurece em torno de 4 minutos e a viscosidade semelhante. E o Eno set, alta viscosidade e baixo escoamento. Isso aqui está relacionado ao aparelho ultrafil. Eu nunca usei o aparelho ultrafil, já usei o Obtura 2, o ultrafil nunca usei, mas existem esses itens aqui que você utiliza no ultrafil. A técnica, você ajusta a temperatura a 160 graus, aplica cimento no canal, você leva o cimento até lá o canal. Nenhuma técnica você trabalha só com guta, todas elas você vai ter guta e cimento, tá bom? Você leva o cimento lá no canal, testa a fluidez, introduz a agulha até a extensão de 3 a 5 milímetros aquém do comprimento de trabalho, aperta o gatilho e injeta a guta por segmentos. Primeiro o segmento apical,
depois você tira, depois você vem segmento médio, tira e depois o segmento cervical. Assim que você preenche o segmento apical, você vem com o calcador e faz a compactação a frio daquele segmento. Depois você vem faz o preenchimento médio, do terço médio do canal, vem com o calcador e faz a compactação vertical a frio. E por último, na região cervical do canal, você preenche, vem com o calcador, faz a compactação vertical a frio. Os calcadores embebidos em álcool ou pó de cimento, para evitar que eles grudem na guta. E quando você tire eles, eles removam o material obturador. Técnica híbrida de Tagger. É uma técnica termomecânica, né? Você faz a compactação lateral a frio, seguida da termoplastificação da guta. A termoplastificação é feita por meios mecânicos, feita com o instrumento Max Paren, né? É a técnica híbrida de Tagger. Você vai fazer a compactação lateral a frio normalmente, tá? E no final você vai entrar com o espaçador, você vai selecionar o instrumento de Max Paren, você vai entrar com o espaçador, remove o espaçador e entra com ele, né? Aquecendo, né, termomecanicamente, termoplastificando toda a guta do canal que está ali dentro. Depois você vem com o calcador, faz a compactação vertical. Está aqui o instrumento de Max Paren, do qual eu estava falando. Ele possui diâmetro de 25 a 80 e eles têm tamanhos de 21 e 25 milímetros. O compactador é acionado a 8.000 RPM no canal. Você pode usar o contra-ângulo, tá? Sentido horário, ele tem que rodar sentido horário. Se ele rodar sentido anti-horário, você pode causar um acidente. Ele pode ir em direção apical e você pode perfurar aquele canal e muitas vezes até perfurar o osso do paciente, quebrar lá dentro, né? O calor para que a plastificação da guta é um calor friccional, né? E ele existe também com a liga de níquel-titânio. Na liga níquel-titânio, eles têm o menor risco de fratura e extravasamento, né? E pode ser utilizado em canais curvos. Vantagem dessa técnica é que você tem um baixo custo, você não precisa de um aparelho especial, você só precisa daquele instrumento de Max Paren, né? Possibilita a correção da obturação. Se você faz uma compactação lateral e você faz a radiografia e vê que ficou alguma bolha, ficou algum gap, você pode usar o instrumento Max Paren e corrigir a obturação. É rápido e reduzido o consumo de material. A sequência técnica é a seguinte: você faz a prova do cone, aplica cimento e o cone no canal radicular, fez a prova do cone, botou o cone lá, faz a compactação lateral. A técnica inicialmente é igualzinha à compactação lateral que eu já descrevi aqui, tá? Depois da radiografia, você introduz o espaçador naqueles cones que lá estão e imediatamente em seguida você insere o compactador, girando, que o compactador deve ter diâmetro igual ou superior ao cone principal. Eu particularmente gosto que ele seja num diâmetro maior do que o cone principal, até porque esse compactador a gente não vai levar até o terço apical, a gente vai com ele até o final do terço médio e faz uma radiografia final, ok? Existe também a técnica de Max Paren. A técnica de Max Paren usa só o cone principal e o compactador de Max Paren. Essa técnica de Max Paren pura, ela é ruim porque ela pode levar ao extravasamento, já que só usa um cone e o instrumento. Então, na hora que você faz a compactação vertical, ela pode levar ao extravasamento mais facilmente. Então, vamos lá, técnica Thermafil. A gente viu o que é o Thermafil já na aula de materiais, tá? Ela foi proposta por Johnson em 1978 e ele é composto, o material são núcleos condutores plásticos, revestidos por guta da fase alfa, termoplastificado em furos específicos. Então, existe esse condutor plástico que ele é revestido por guta percha, que quando for utilizado, ele é colocado no forno específico, termoplastifica a guta e levado depois ao canal.
Esses condutores correspondem aos instrumentos endodônticos, ao tamanho ISO dos instrumentos endodônticos, de 20 a 140. E existem os verificadores, que são instrumentos que correspondem ao carregador sem agulha e devem atingir o CT. Esses verificadores são os instrumentos, estão todos dentro do sistema de termafio, são instrumentos que você utiliza, é como se fosse a prova do cone. São instrumentos que você verifica o calibre que você vai colocar ali dentro, que deve atingir o CT. Então, ele vai te guiar para qual termafio que você deve utilizar. Ok? É como se fosse a prova do cone. Tá aqui, ó, termafio, tá? O forninho e aqui o verificador. O verificador é como se fosse uma lima que tem um calibre do termafio. Então você introduz eles para fazer a prova se ele desce ou não. Para você saber qual que você vai usar. Porque se você usasse direto eles, você ia estragar o produto, né? Então você utiliza o verificador. A sequência técnica, usa o verificador até o comprimento de trabalho, aplica uma fina camada de cimento nos terços cervical e médio. Como eu falei, nunca a guta percha sozinha, é sempre guta mais cimento. Na plastificação do carregador é ligado o forno Thermaplus 20 minutos antes do uso. Você liga o forno antes do uso, plastifica o carregador, né? Introduz o carregador do canal com fio e pressão apical até o comprimento do trabalho. Então você introduz o carregador até o comprimento do trabalho, né? Com pressão apical, radiografa, vê se está adequado. Você vai cortar o carregador 1 a 2 milímetros acima da embocadura, né? E descartar o cabo. Vai compactar verticalmente a guta em volta do carregador, né? Você cortou o carregador, vai compactar aquela guta em volta. Se precisar de preparar, você vai compactar aquela guta em volta, mas aquele carregador plástico vai ficar ali dentro para sempre, tá? Você não vai remover ele não, ele vai ficar lá dentro. Se precisar de preparo do pino, você usa a Brocas Prep ou faz previamente um sulco transversal no segmento apical do carregador. Deu para entender? Ou você usa a broca, porque aí você vem desgastando esse carregador até o tamanho que você quer, ou você faz um sulco transversal, no carregador. Isso aqui é o carregador, tá, gente? Você faz um sulco transversal no carregador, que você vai introduzir, rotacionar ele, você vai induzir a fratura dele aqui. E aí você vai remover a parte de cima dele. Só vai ficar a parte apical. Só vai ficar a parte apical do carregador e da guta. E aí você deixa lá o espaço para a colocação de pino. Ok?